Bom, o que a guerra na Ucrânia tem a ver com a eleição no Brasil? Certo? Tem tudo a ver, gente. Esse país atualmente luta por liberdade, tá? Então, por a sua democracia, né? Mas para a gente entender um pouquinho, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, final da Segunda Guerra Mundial, planeta Terra dividido entre os Estados Unidos e a União Soviética, tá? É bem simples de entender esse conflito, né? A famosa Guerra Fria. Estados Unidos, né, a democracia, né, quem quer ser amigo dos Estados Unidos, bem, quem não quer, amém. Dos russos, né, da União Soviética, só funciona da seguinte forma: ou você é meu amigo ou eu te destruo, né? É dessa forma, né? Foi por causa disso que invadiram a Ucrânia. A Ucrânia agora quer se tornar amigo dos Estados Unidos. Os russos não querem isso, né? Eles não querem a liberdade, eles não deixam a liberdade, porque vamos lembrar, a Rússia hoje é um país socialista comunista, né? Comandado por um ditador chamado de Vladimir Putin. Vladimir Putin, ex-oficial da KGB. Tá? Vamos entender como que esse cara está no poder. A primeira coisa que ele precisa para estar no poder é controlar a Suprema Corte. Tá aqui a Suprema Corte. Ele controla 100% da Suprema Corte da União Soviética, né, da Rússia. Ah, então, as leis que ele quer, a Suprema Corte aceita. Tá? Outra coisa importante para se manter no poder, eu preciso de dinheiro. Para ter dinheiro, eu preciso de empresas, certo? As empresas são comandadas por ele através do que a gente chama de oligarcas russos, que são esses caras aqui, inclusive esses 6 estão mortos, tá? Os oligarcas russos são nada mais é que empresários que comandam as empresas na Rússia, só que comanda com a mão de ferro de Vladimir Putin, certo? Quando eles não jogam dentro do que Vladimir Putin quer, é muito simples. Eles matam, né, os oligarcas russos. Esses 6 aqui já era, tá? Porque se opôs à invasão da União Soviética e morreram todos de maneira misteriosa, como, por exemplo, se atirar do 4º andar de um hospital, né, ou pular de dentro do seu próprio navio, seu iate. Bom, então ele controla, inclusive, o Congresso, tá? Agora vamos trazer aqui para o nosso país, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui. Esse cara aqui, Lula, também criou seus oligarcas, né? Eike Batiste, Marcelo Odebrecht, né? Então, que eram os empresários bambambãs da época, tá? Inclusive, um cara chamado de Celso Daniel, prefeito, né? E que foi de contra aos interesses, né, do Lula. E o que aconteceu? Morreu, né? Como assim, né? Morreu, né? Então, oligarcas russos mortos, Marcelo Odebrecht, Celso Daniel morto também, porque foi contra aos interesses, né? Então, os oligarcas aqui, que a gente acabou vendo que essas empresas, hoje as empresas do Eike Batista, tudo falida, e Marcelo Odebrecht enfiado em um monte de corrupção, todas associadas ao governo do ex-presidente Lula, tá? Então, bem parecidinho com o que esse cara faz. Essas pessoas não querem a liberdade do seu povo, tá? Vamos mais indícios? Vamos mais indícios, certo? Dos ministros da Suprema Corte Brasileira, 9 foram indicados por Lula, certo? Inclusive, esses 9 votaram a favor dele participar da eleição, né? Vamos voltar aqui. Quem controla a Suprema Corte lá na Rússia? Vladimir Putin, tá? E aí, vamos lá, continuando. Como que Lula controlou na época que ele comandava o Brasil? Através do mensalão, certo? O mensalão comprava os interesses do Congresso, né? Inclusive para montar o desarmamento no Brasil, uma lei mensaleira, certo? E o que o desarmamento tem a ver, né, com todo esse cenário? Bom, todo cara que quer subir ao poder, ele tem que tirar o poder do povo, certo? Através de uma lei no mensalão, certo? Ele foi aprovado uma lei do desarmamento, certo? O desarmamento que foi depois referendado e reprovado pela população aqui no Brasil, tudo bem? Então, é um referendo que nós ganhamos, né? Que o pessoal que luta por liberdade ganhou. E o que tudo isso tem a ver com a questão do socialismo? Vamos lá, então. Mao Tse Tung, certo?
aprovou leis anti-armamento no país dele. Depois dominou com mãos de ferro o seu país. Hitler, desarmamentista também, impediu com que as pessoas tivessem armas para depois tomar o poder. Stalin aprovou também leis desarmamentistas, né, que hoje, inclusive a Rússia ter armas na Rússia é uma coisa muito difícil. Tá? Fidel Castro também, para subir ao poder, aprovou leis desarmamentistas. E vamos mais perto da gente aqui? Ótimo, Venezuela. Certo? Um cara chamado de Hugo Chávez aprovou uma lei desarmamentista, depois deu um golpe de Estado e tornou o país totalmente sem liberdade. Tá? E a coqueluche do Lula, né? Cuba, olha só uma foto de Cuba, né? Olha aqueles automóveis lindos, maravilhosos, super atuais, né? Cuba também, através de Fidel Castro, leis desarmamentistas, porque um povo desarmado, ele merece ser escravizado. Bem do interesse desse cara, tá bom? Ah, e uma outra coisa, não pense que o nosso país está muito longe dos interesses das Rússia, não, viu? Lá na Venezuela, um grupo chamado de Wagner Group, certo? Que é um grupo de mercenários russos, está atuando na Venezuela, mantendo no poder Nicolás Maduro. Tá? Então, o Wagner Group é um grupo ligado aos russos, comandado por Vladimir Putin. Tá? E o que tudo isso tem a ver com a Ucrânia? A Ucrânia está lutando pela sua liberdade, lutando contra o socialismo, certo? No mundo. Tá? A Crimeia, quando a Ucrânia decidiu se tornar amiguinha dos Estados Unidos, certo? E da OTAN, certo? Imediatamente o Wagner Group invade a Crimeia, porque um país com lutas territoriais não pode se tornar membro da OTAN. Wagner Group invade a Crimeia, criando uma disputa territorial, impedindo com que o país, diante dos seus interesses, se torne amigo dele, certo? E não amigo dele, tá certo? Então, esse é o nosso cenário. A Ucrânia hoje luta por liberdade, tentando fugir das amarras de todo um acabouço socialista, comunista no mundo. Tá? E não muito diferente do que o nosso... Cadê o Lula aqui? Se perdeu no meio dessa... Não muito diferente do que o nosso Lula tentou fazer aqui no Brasil e ainda tenta. Diversas declarações dele, né, vão de encontro a isso, né, dos seus interesses em tornar o país um país socialista, tá bom? Bom, Simone Tebet, uma outra candidata também ligada aqui a esse grupo, né? Soraya Tronic, traidora, eleita como senadora com o discurso de a senadora do Bolsonaro, certo? Traidor também, não merece muito privilégio, né? E nos resta, infelizmente, né, é triste hoje no país a gente só ter um candidato que luta por liberdade, tá? Então, com reais chances de ganhar, né? É muito triste. Então não é uma questão de ser ou não ser Bolsonaro, é uma questão de que ou a gente luta, certo, por liberdade agora, ou depois vamos ter que lavar a nossa terra de sangue para lutar por a liberdade, igual os ucranianos estão fazendo hoje. Tá? Lutando pela liberdade do seu povo e sujando a sua terra de sangue ucraniano. Então, ou é a liberdade, ou é as amarras do socialismo, do comunismo, da falta da liberdade. Nós temos que lutar para que esse país não seja manchado de sangue dos nossos filhos ou de nós próprios no futuro, tendo que pegar em armas para defender a nossa liberdade. Então é isso. Deixe seu comentário aí se gostou do vídeo e até a próxima.